Vamos de palavra de Deus novamente, como sempre, para alegrar o dia, abençoar o dia. Não sou de... vou primeiro falar o que eu vou fazer aqui. Isaías 54, ok? Vou fazer em duas partes, ele possui 17 versículos, ok? 8, um com 8, outro com 9 versículos, 2 vídeos. Mas enfim, eu não sou, quero deixar claro aqui, já falei em outros vídeos, eu não pertenço a nenhuma denominação religiosa. Não pertenço ao sistema religioso atual por conhecer a verdade. Então, aquele que já conhece a verdade, que realmente conhece a verdade, sabe do que eu estou falando. E está nesse vídeo por isso, por esse motivo. Ou porque Deus te viu como um filho dele e um possível conhecedor da verdade. Se abrir sua mente, você vai conhecer a verdade que está em Atos 17, 24, leia lá, está Êxodo 22, versículo 2, está em... a Bíblia inteira fala. Tem algumas, a gente frisa algumas coisas, né, para abrir os olhos das pessoas que estão cegas espiritualmente. Ok? Jesus veio ao mundo explicar com o material, né, com a matéria, o material, explicar o mundo espiritual. E ninguém entendeu, ou poucos entenderam, né? Poucos entenderam. Então, Isaías 54 fala, Isaías todo fala de Jesus. E eu vou agora começar a ler até o 7º versículo de Isaías 54. Acompanhe na sua Bíblia, ok? O primeiro versículo fala assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O segundo versículo de Isaías 54. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O terceiro, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O quarto versículo: não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonheis, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. O quinto fala assim, quinto versículo: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus da tua terra. Aqui ele está falando da viúva, né? Da viúva. Será que aqueles que se dizem pastores, que não existe pastor, o único pastor é Jesus, estão cuidando das viúvas e dos órfãos? Os dízimos que estão pegando, que não existe, né? O dinheiro que estão pegando, que estão pedindo para as pessoas, está indo para isso, para esse fim? Se pergunte isso. E pergunte a eles também se você está num templo religioso, que não deveria estar.
pois não deveria existir. Nós somos o templo. Leia Atos, vou repetir, leia Atos 17, 24. Ok? Vamos lá, o versículo 8. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou ler o 5 de novo, tá? Olha só. Porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha isso. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Todo joelho se dobrará. Né? O 6º versículo. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste, triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. O 7º versículo. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira, 8º agora. Em grande ira, e último, né, desse vídeo. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Até aqui. Depois eu faço outro vídeo com os outros versículos. Mas você percebeu aqui? Deus, quando foi criado o dízimo era para os levitas, certo? Existiam 12 tribos de Israel e a 12ª dos levitas que cuidavam da Arca da Aliança. Ok? Então, nesse templo, que era de pele de animais, que representa a nossa pele, o tabernáculo, ele abrigava a Arca da Aliança. E os levitas cuidavam da Arca da Aliança e, portanto, não tinham terras. E as outras 11 tribos que tinham terras, plantavam e 10% do que colhiam entregavam nas mãos dos levitas. Comida, alimento físico, né? Então, o que foi transformado isso? Depois acabou, né, a dos levis, né, a lei dos levis, lá do tabernáculo, né, veio a de Melquisedeque, que é de Jesus. Então, isso acabou. Só quem poderia dar os dízimos eram aquelas 11 tribos. E o que transformaram isso? Desde o tempo de Jesus, que chegou chutando tudo, o barraco lá, as barracas que estavam na frente do templo, porque estavam fazendo comércio. E hoje em dia não é diferente. Ok? Então, coloca isso na tua mente. Dízimo não existe. Não existe mais. Ok? Então, como eu falei no começo, Jesus tentava explicar com o material, com a matéria, né? Com o material, o espiritual. Não entenderam o negócio da ceia também. Não entenderam. Ele explicou sobre a palavra, falava do pão, que é a palavra. Fazer isso para celebrar minha memória é a palavra. O pão é a palavra, não tem a ver com o pão, o alimento. Não é físico, é espiritual, ok? O vinho também, seu sangue, não tem a ver com vinho, tem a ver com o sangue, ok? Então, fazer isso para celebrar minha memória. Então, a última ceia já fala, a última ceia. A última ceia, a última explicação a respeito do espiritual com o material. Ok? Explicado isso, eu voltarei a fazer a segunda parte, né, que é do 9º versículo ao 17º. Então, meditem nisso que eu falei e meditem na palavra. Leia a Bíblia. Seja guiado somente pelo Espírito Santo de Deus. Jesus falou, não chame ninguém de pai na terra, só há um Deus, só há um Pai que está nos céus. E depois de Jesus, com o Espírito Santo dentro de nós. Ele habita dentro de cada um de nós. Ok? Quando Jesus falou, derrube esse templo e eu o erguerei em 3 dias. Ele estava falando dele. Falou sobre o templo também, porque depois não sobrou pedra sobre pedra. E sobre ele também, que
ressuscitou, logicamente. Então há muita coisa que virou tradição erradamente e acabou com o que Jesus, né, realmente quis dizer e disse. Então é preciso voltar, não refazer a Bíblia, como alguns falam, né? Precisamos reeditar a Bíblia porque está errado. Quer dizer, Deus está errado e eles estão certos. Então, está tudo aqui. Ou melhor, não está tudo aqui. Está faltando o livro de Enoque, né? Que Pedro fala sobre Enoque, Judas fala sobre Enoque e não está na Bíblia. Por quê? Né? Então há muita coisa que foi escondida de mim, de você, de muitos filhos de Deus, para que não conhecesse a verdade. Mas Jesus falou sobre isso, né? Os lobos na pele de ovelha. Então fique com esse vídeo, depois eu volto com outro para a honra e glória de Deus. Isaías 54. Fiquem com Deus.